o Trump mentiu quando fez a cartinha do Bolsonaro? Ou o Trump sempre vai mentir e isso não tem volta? Tudo bem? Como é que você tá? Olá, olá, olá para todo mundo que está assistindo. Olá, Pedro. Muito obrigada pelo convite para estar aqui no Folha Entrevista. E sobre a sua pergunta, eu diria que o Trump mente sempre, né? O Trump Sim. mente sempre. Mas tem uma coisa que a gente tem que analisar também, e acredito, quando a gente olha essa fala em relação ao que ele já falou no passado, é que agora ele está tendo contato com o Lula de verdade, né? Até agora, ele estava agindo de acordo com que o Marco Rubio, o que o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, sei lá quem mais, colocou na cabeça dele, né? E agora que ele está tendo chance de realmente conversar com o Lula e ver a pessoa real. Então, também pode ser que o, a mudança de postura tenha sido nesse sentido, até porque a gente pode ter mil e uma críticas ao Lula, e eu tenho muitas, Uhum. mas uma coisa a gente não pode negar é que o Lula tem carisma, Tem. né? Eu estou tentando lembrar quem foi que falou, se eu não me engano, foi o Ciro Nogueira, mas posso estar enganada, Uhum. que falou: não, eu não converso com o Lula, porque se conversar com o Lula, em 5 minutos ele te traz para o lado dele. Eu Uhum. acho que foi o Ciro Nogueira, não tenho certeza. Mas Uhum. é bem por aí. É bem por aí. Então, talvez o contato com a pessoa real tenha mudado um pouquinho. E isso Uhum. sendo bondosa. Tem a outra possibilidade, que é uma possibilidade que eu conversei com a Daiane lá no Meteoro Brasil hoje mesmo, Uhum. que daí já é mais negativa. E você sabe o que eu vou falar já. Sim. O que, que o Lula pode ter prometido para o Trump? Porque a gente sabe que o interesse do Trump não é salvar o Bolsonaro. O Bolsonaro é só o pretexto. O interesse do Trump é terras raras. O interesse do Trump é garantir os interesses das big techs. O interesse do Trump é desarticular o BRICS. Pode ter rolado já algum tipo de negociação Uhum. nesse sentido, do Lula já começar a sinalizar, ó, nessa pauta, ou talvez naquela outra ali, a gente está disposto a ceder, se vocês cederem nessa outra e tal. E daí eu já fico um pouco preocupada. O que que o Lula pode ter prometido para o Trump para conseguir ter esse efeito aí? Enfim, Sim. são muitas possibilidades para entender o que está rolando. O que eu sei é que os bolsonaristas estão em pânico. É engraçado isso, né? A extrema-direita ela tem esse problema, porque é aquela coisa, né, Sophie? Eles criaram todo um ecossistema ali de comunicação próprio deles. E aí tem uma esperteza do Trump, né? Quando o Trump resolve abrir uma linha de diálogo com o presidente Lula, ele está, por exemplo, numa guerra tarifária muito. A relação com a Europa está muito mais estremecida, né? Ele não tem mais Uhum. com o Macron. Com a União Europeia, o diálogo se dá na base da humilhação. O Reino Unido também, as coisas estão mais ou menos nesses termos. Não tem, assim, um diálogo diferenciado. Ao mesmo tempo que o Brasil oferece menos ameaça, e o Trump também está se aproximando de um período que ele não pode também fazer o que ele fez nesses primeiros meses, né? Ele vai ter que dar uma afrouxada no discurso até para entregar alguma coisa do que ele prometeu na campanha, senão ele não dura até o final do mandato ou vai acontecer alguma coisa mais séria dentro dos Estados Unidos. E aí eu te pergunto, Sofia, eu sei das suas inúmeras críticas ao presidente Lula e aquela coisa, né? Sempre que a gente apontar essas coisas, a gente corre o risco de ficar na acusação que vocês estão sendo antipetistas. Mas, por outro Uhum. lado, a gente não tá perto demais, porque, pô, a gente tá vendo o ICE recolher imigrante, as cenas são muito assustadoras, lembram, parece Polônia 1930, sabe? Não é, a gente não tá brincando, é um negócio muito complicado. É, como é que você vê essa questão? O Lula é um ator muito importante,
Mas como não colocar assim, pô, acho que tinha que rolar mesmo talvez uma revolução, talvez alguma coisa mais drástica. Como é que você enxerga essas coisas? Tipo, o reformismo e o processo revolucionário nesses dois contextos. Olha, Pedro, eu entendo que é uma situação bem complexa, na verdade, porque a minha resposta, o que eu gostaria de te dizer é: bora para a revolução, Uhum, bora para a revolução. O problema é a gente olhar e ver que não tem condições de fazer uma revolução agora. Sejamos honestos, a gente não vai ter uma uhum, revolução aqui no Brasil num futuro próximo. Não existe condição para isso. Por outro lado, a gente já viu os limites do reformismo. A gente já sabe que não é suficiente. uhum, E essa discussão que a gente está tendo agora sobre o que, que o Lula pode ter cedido para conseguir isso aí, é um exemplo disso. Ok, o Lula talvez tenha evitado aí o apoio dos Estados Unidos para um golpe. Por uhum, outro lado, se ele está prometendo menos regulação, nenhuma regulação para as big techs, ele pode ter criado, ao mesmo tempo, criado as condições para um golpe. Porque a uhum, gente sabe o que, que é deixar as big techs correndo, fake news correndo solta nas big techs pode gerar. Então, uhum, e daí? A gente. E é uma questão que a gente vê bastante na história aí dos governos Lula aqui no Brasil. uhum, A gente viu que acabou resultando num golpe contra Dilma, que acabou resultando em Bolsonaro. E sim, eu diria que isso parte aí dos limites do reformismo. A gente, eu vou dar um exemplo aqui que eu vou ser massacrada pelo que eu Vai vou lá, falar. Sam. Mas eu até pelo meu histórico de uma pessoa que veio de uma carreira científica antes de vir para o jornalismo, eu olho pro ProUni com um olhar muito Uhum, crítico, sabe? E eu sei que falar disso é enfiar a mão num vespeiro, porque muita gente, mesmo na esquerda, ama o ProUni e é compreensível. claro. Porque teve muita gente que não teria acesso ao ensino superior, que só teve graças ao ProUni. Mas, ao mesmo tempo, o ProUni criou o que é praticamente um monopólio nas instituições de ensino privado, que destruiu o ensino superior no Brasil, tanto para os alunos oferecendo uma educação de péssima qualidade, quanto para os profissionais que trabalham, que precarizou muito o trabalho do professor de ensino superior. E Uhum, que tá aí ameaçando até o ensino superior público, que a gente viu que se não fosse pela completa incompetência do Weintraub, eles teriam passado aquele programa Futurice detonado com o ensino superior público também, e isso graças ao lobby dessas instituições de ensino superior privado. Daí você fica, ok, o Lula conseguiu levar ensino superior para um monte de gente que não teria acesso sem o ProUni? Sim, mas a que custo? A curto prazo foi excelente. A médio prazo a gente está vendo que foi péssimo e a longo prazo vai saber o que vai dar. Então você entende? uhum, O reformismo, apesar de é o que é possível agora, ele tem limites que e uhum. às vezes a gente pode pegar, olhar os velhos da van da vida surgiram como? Através de BNDES. O velho da van não seria nada sem o BNDES. Sim. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e
tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.